Campina Grande, sexta-feira, 20 de fevereiro. Para aqueles que não sabem, hoje comemora-se o Dia do Turista. E nós, durante esses dias passados pela ocasião da 28ª edição do Encontro para a Consciência Cristã, Campina Grande foi invadida por turistas oriundos de todos os estados do nosso país, com preletores inclusive da América do Norte. Portanto, parabenizamos a todos os nossos turistas que estiveram visitando a nossa cidade. Logo mais, o pastor Antônio Júnior trazendo-nos mais uma reflexão e um conjunto coral direto do Jardim da Tumba de Jerusalém. Inclusive, nós temos a irmã Késia, que é natural aqui de Campina Grande, de dupla nacionalidade, estará louvando a Deus dentro de instantes. Portanto, continue conosco. Mas antes, gostaríamos de fazer uma oração pela situação do Oriente Médio, que não tem sido fácil. Israel ameaçada de ser destruída, ameaçada pelo Irã e por todos os demais braços, Hezbollah, Hamas, o Iêmen, os Druzes, e nós vamos orar para que Deus continue guardando e protegendo este povo que se chama pelo nome do Senhor. Oremos, portanto, por Israel. Pai, obrigado porque outra vez nós estamos aqui para invocar o teu nome, a tua bênção sobre a nação, sobre o Estado de Israel. Abençoe este povo que se chama pelo teu nome, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos pactos e das alianças feitas com Abraão. Portanto, guarda aquele povo, guarda aquela nação e ameniza, Senhor, esse clima, esse estado de guerra em que se encontra o Oriente Médio. Portanto, essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com esta belíssima música interpretada pelo conjunto coral direto de Jerusalém, lá do Jardim da Tumba.
Jeremias, primeiro capítulo, a partir do verso 4. O texto sagrado diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviarei irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-lhe a boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Meus irmãos, muitos hoje vivem uma vida, ou como se a vida fosse uma folha em branco, onde a gente escreve o que a gente quer. No entanto, o texto do profeta Jeremias nos revela que a nossa história começou a ser escrita não por nós mesmos, mas escrita pelo autor da vida, muito antes de nascermos. Então, para todos nós que buscamos direção, orientação, em que estamos em meio a uma multidão, e que às vezes pensamos que nessa busca de direção e nessa busca para nos orientarmos, nós acabamos nos desorientando às vezes. Eu penso que Jeremias capítulo número 1, nesses versos aqui, nós encontramos um norte, uma direção, algo significativo. Porque é fato que existe uma crise existencial e muitos enfrentam por querer encontrar satisfação fora de Deus. A crise existencial se instala na vida de muitas pessoas porque recorrentemente essas pessoas estão buscando a satisfação fora de Deus. E infelizmente isso não é visto apenas fora da igreja, mas também vimos isso dentro da igreja. Outra coisa que eu queria também dizer, à guisa de introdução, é que isso não é visto apenas como um transtorno psicológico ou um vazio filosófico, mas isso é como um sinalizador espiritual. A crise existencial, ela é um momento em que a alma percebe que as realidades temporais, dinheiro, status, prazeres, não são suficientes para preencher um espaço que foi projetado para o eterno. Absolutamente nada que é finito vai preencher aquele que é eterno. O livro de Eclesiastes trabalha isso de forma mais profunda, sobre essa crise existencial. Salomão, tendo tudo o que o mundo poderia oferecer, ele chega à conclusão de que tudo é vaidade. Ou seja, a palavra vaidade ali, Ebel, no hebraico, significa vapor, sopro, é como se esfumaçasse. E o diagnóstico é que tudo o que é determinado debaixo do sol é vaidade, é correr atrás do vento. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por isso, nada que tenha um fim, o tempo, pode satisfazer um ser que foi feito para ser eterno. A Bíblia explica que nossa crise de identidade e propósito nasce na queda. Ao romper com o Criador, o ser humano ele perdeu o seu referencial, perda do norte. Quando o homem pecou, ele se escondeu,
Porque quando Deus faz aquela pergunta, onde estás? Ele não está perguntando sobre a localização geográfica. É como se Deus dissesse assim, rapaz, onde tu fosse parar com isso? Olha onde tu estás. Olha o que tu fez. Era sobre o seu estado existencial que Deus perguntou, onde estás? O homem estava perdido de si mesmo, porque estava longe de Deus. E aí veio o conflito. A crise existencial é o luto por uma comunhão que foi quebrada. Por isso que a gente sente a falta do lar. A gente sente a falta do Éden. A gente nunca visitou o Éden, mas nós sentimos a falta. Por quê? Porque a nossa alma reconhece como o lugar de direção, o lugar onde deveríamos estar. A presença de Deus é onde todos nós deveríamos estar. A cultura, ela tenta curar essa crise com o consumismo, com as curtidas no Instagram ou com a busca frenética pelo sucesso. Mas a Bíblia nos diz que essa crise não é um erro de percurso, é a sua alma gritando que ela não foi feita para este mundo. A crise existencial nada mais é do que saudade de Deus, falta do divino. E é exatamente aqui que o texto de Jeremias nos socorre. Enquanto o mundo diz que você é o que você faz, Deus olha para um jovem inseguro e diz a ele: antes que eu te formasse, eu te conheci. A resposta para a sua crise de identidade não está em olhar para dentro de si, mas em olhar para cima, para aquele que projetou a sua existência. E aí, irmãos, nós aprendemos a primeira lição desse texto, quando diz: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci. A presciência de Deus, o conhecimento de Deus antes de existirmos faz toda a diferença. Nossa identidade, então, irmãos, não é construída, ela é recebida. Deus afirma soberanamente sobre a nossa origem. É o conhecimento eletivo de Deus. Ele nos elegeu, Ele nos conheceu. E o conhecimento bíblico aqui não é uma informação intelectual, mas é um amor pactual e deliberado. Deus não apenas sabia que Jeremias existia, Ele determinou amá-lo e separá-lo. No Novo Testamento, nós encontramos textos mais claros sobre essa realidade da escolha de Deus. E reafirmamos essa realidade, porque ela é muito clara, ela é bem revelada. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou. Então, essa realidade da soberana vontade de Deus e do realizar de Deus nas nossas vidas é vastamente clara na revelação na Bíblia. Existem muitos textos, inclusive o Salmo 139, verso 16, diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os meus dias. Portanto, meus irmãos, a sua vida não é um acidente geográfico ou biológico. Deus é o arquiteto de sua existência. O fato de Ele nos conhecer antes do ventre remove o peso de que temos que inventar um sentido para a vida. Nós apenas o descobrimos em Deus. Então fica muito claro, irmãos, que a nossa crise existencial, provocada pelo pecado, perdemos a conexão com Deus, fomos alienados do Criador. Mas aprove a Deus na eternidade estabelecer um mecanismo, uma forma, deliberadamente, para que nós viéssemos a retornar a ter o sentido de nossa vida.
E o sentido da nossa vida é glorificar a Deus, é reencontrar o nosso Criador, é reencontrar a Deus. E é isso que nós estamos estabelecendo aqui como igreja. E o sentido de ser igreja é amar esse Deus que nos reencontrou, aleluia, que nos chamou, glorificado seja o teu nome, aleluia. Mas eu entendo que existe a objeção humana. E aqui Jeremias prefigura isso. É o medo da insuficiência. Ah, Senhor, eis que não sei falar, porque sou apenas uma criança. É a objeção humana, não é? As nossas lacunas. Caímos. E os requisitos da queda nos acompanham diariamente, ao ponto de termos medo da nossa insuficiência. O maior obstáculo ao propósito não é a falta de capacidade, mas o foco excessivo nas nossas próprias limitações. Quando nós focamos nas nossas próprias limitações, nós nos desculpamos com a nossa ineficiência. Jeremias olha para as suas mãos, a sua voz e se vê pequeno. Frequentemente, a gente lida com isso na igreja, não é? Frequentemente nós estamos pensando sobre isso ou ouvindo sobre isso. Muitos amados que não se engajam porque se sentem espiritualmente imaturo ou menos do que os outros. O pecado nos faz olhar para baixo, nossas falhas, enquanto a graça nos faz olhar para cima. Êxodo 4, versículo 10 diz: ah, Senhor, eu não sou eloquente, sou pesado de boca e pesado de língua. 1 Coríntios 1, 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O medo de Jeremias era real, mas seu erro teológico foi maior. Ele pensou que o cumprimento do chamado dependia da sua força, ou da força dos instrumentos. Ele pensou que o seu chamado dependeria da sua conta bancária, se tivesse naquela época. Jeremias pensou que a força do seu chamado estaria no seu poder bélico. O que percebemos é que Deus o tempo todo não chama ninguém pela sua capacidade. Amém, meus irmãos? E aí eu posso dizer que eu sou um exemplo desse. Eu sou um exemplo disso. Eu não deveria estar aqui. Pela minha capacidade, 0. Não, eu entrei na universidade. Não vou dizer o ano não, porque faz tempo um pouquinho, né? Eu entrei na universidade. Para mim, discorrer sobre um trabalho em equipe, quase que desmaiava. Totalmente incapaz. Mas Deus não chama ninguém pela sua capacidade. Até porque, quem seria capaz, efetivamente? Mas Deus trabalha de forma espetacular, capacitando os escolhidos. Amém. E portanto existe a autoridade do chamado. E é impressionante isso. Porque quem chama é aquele que garante. Aleluia. Quem chama é aquele que garante. Aleluia. Então, é mais uma particularidade para percebermos que não há absolutamente nenhuma glória em nós. E que toda vez que a gente pensa em se gloriar, subir no pedestal, vem uma rasteira santa de Deus e derruba. Amém, meus irmãos? Vem uma rasteira santa e derruba. E Deus usa da maneira que Ele quiser para derrubar, porque a glória é dele.
E portanto, irmãos, é uma luta constante. Nós devemos lutar constantemente contra o nosso próprio ego, contra a altivez. Porque absolutamente nós estamos aqui porque Deus nos capacita. Ele envia e Ele garante. Talvez essa realidade ela seja mais perceptível, de forma mais viva e vibrante com missionários. Quando nós escutamos o testemunho do missionário, quando nós ouvimos todos os seus relatos, nós percebemos isso. Quem envia, garante. Quem envia, garante. E aí nós temos justamente a fala do Senhor: não digas, sou apenas uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, todos aqueles a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Deus não aceita a desculpa de Jeremias, mas Ele substitui o eu não posso pelo eu estou contigo. Então você já imaginou isso? Lá em casa eu sou o caçula de 7 irmãos, sou o mais novo. E eu me lembro que quando eu estudava no grupo escolar Presidente Kennedy, eu ia a pé. E quando a gente é criança, no grupo escolar a gente estudava da 1ª à 4ª série. Os mais novos não vão saber o que é isso não. Mas eu lembro que a gente caminhava e na esquina, para entrar para o colégio, tinha aquele menino temido, temido pelos guri, e esse cabra olhou para mim e me jurou de bater em mim. Eita Jesus! Para mim ir para a escola, irmão Aurizete, tinha que dar uma rodeio tamanho do mundo, para não passar na frente da casa dele. Aí o Zé está dizendo, pegava um cipó, mas o cipó, ele tomava o cipó e batia o cipó em mim. Sabe o que é que eu queria? Eu queria que um dos meus irmãos, grandão, forte, fosse comigo. Aí eu enfrentaria. Aí eu queria ver ele bater em mim. Transporta essa ideia para Deus. Você vai para a missão, você vai trabalhar na igreja, você vai para a consciência cristã, Israel. Aí eu vou, mas eu vou com Deus. Eu vou com Ele. Sem Ele não sou besta de ir não. Porque se eu for sem Ele, eu vou levar uma pisa. É isso que Deus está estabelecendo aqui com Jeremias. Nós temos essa possibilidade de chamar o irmão mais velho. E o irmão mais velho nosso não é fraco não, viu? Ele é só o Criador dos céus e da terra. Aleluia! Ele é só Deus Todo-Poderoso, o que está conosco para enfrentar absolutamente tudo. Aleluia! E quando a gente está na presença de Deus, naquela forma bem íntima, naquela comunhão bem saborosa, naquela comunhão em que a gente sente o poder, a presença de Deus, eu costumo até dizer assim, pode levantar o cão dos infernos, que não pega. Porque quem está conosco, irmãos, é Deus, aleluia. E é por isso a nossa preocupação de estabelecer essa comunhão com Ele, meus irmãos. E por isso que a gente tem que entender e vivenciar dia após dia essa busca dessa comunhão com o Todo-Poderoso, porque nós somos realmente frágeis, nós somos como cristais que qualquer coisa quebra, e precisamos da proteção e da presença do Todo-Poderoso, assim como aqui estabelece Jeremias e essa relação dele com o Senhor. Eu estou contigo, ou seja, quem está conosco é maior do que qualquer coisa, inclusive na nossa crise existencial, inclusive do inimigo das nossas almas. Aleluia! Deus está conosco, meus irmãos. E precisamos ouvir isso recorrentemente, porque daqui a meia hora talvez a gente até esqueça.
Daqui a meia hora a gente recebe uma mensagem, uma ligação, não sei, talvez a gente perca um emprego, talvez a gente perca uma pessoa querida, e aí a gente desaba, e aí a gente fica triste, e a gente começa então a duvidar, e essa noite ele está dizendo, eu sou contigo, aleluia. Deus é conosco. Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Ele não está conosco para fazer os nossos caprichos. Ele está conosco para realizar a sua vontade, boa, perfeita e agradável. Eu quero agradecer a você que esteve conosco, internauta, da TV Master, TV a cabo, Canal 20, nossa parceira na comunicação da mensagem, da transmissão da Palavra de Deus através deste veículo de comunicação. Quero lembrar a todos que nesse domingo vá à igreja mais próxima da sua residência, no seu bairro, na sua rua, quem sabe na sua rua existe um templo evangélico. Você já foi alguma vez participar de um culto? Se você ainda não foi, essa é uma oportunidade, neste domingo. Se você reside em Campina Grande, há muitas igrejas nos nossos bairros, mas se você quiser nos dar a honra, o privilégio de fazer-nos uma visita à Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, está situada às margens do Açude Velho, no início do giradouro da Avenida Brasília, não tem erro para aqueles que não sabem. Faça-nos uma visita, nós temos EBD, Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando a Palavra de Deus. Às 9 horas da manhã, à noite, às 18 horas, culto divino. Às terças-feiras, nós temos culto de oração pela família. Venha orar com a sua família. Nós estamos vivendo tempos difíceis, dias trabalhosos. E às quintas-feiras, nós temos estudo bíblico da Palavra de Deus. Você está convidado com a sua respectiva família. Portanto, desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir.